A gente vai falar sobre a hérnia de disco. E o meu grupo é formado por mim, Rani Caroline, pelo João Gabriel, pelo Vitor Alan e pela Sara Furtado. E eu vou falar um pouco sobre a hérnia de disco. A hérnia de disco ocorre com mais frequência na região lombar. Essa doença é uma das doenças que mais provoca dores nas costas e provoca também a sensibilidade nas coxas, na perna e no pé. A hérnia discal se localiza no disco que fica entre a quarta e a quinta vértebra e que fica também entre a vértebra e o sacro. Na maioria dos casos, os sintomas melhoram naturalmente com aproximadamente 3 meses, mas podem ser auxiliados com tratamentos clínicos e fisioterapêuticos. E mesmo se o paciente se sentir bem, é importante que ele faça um programa de tratamento voltado para a funcionalidade normal da coluna e para o seu fortalecimento. Após os primeiros sintomas de dores nas costas, os músculos que protegem a coluna vertebral começam a ficar fracos e atrofiados. É muito importante deixar bem claro que essa doença não tem cura. As pessoas melhoram da dor, voltam até a ter uma vida normal na maioria das vezes, mas é muito bom deixar claro que o repouso e os medicamentos não devolvem a funcionalidade e nem fortalecem os músculos que ficam fracos com a doença. Portanto, o segredo é fazer uma atividade física em locais adequados e com profissionais especializados. Agora eu vou falar um pouco sobre o surgimento da hérnia de disco. A palavra hérnia, ela significa projeção ou saída por meio de uma fissura ou orifício de uma estrutura contida. O disco invertebral é uma estrutura fibrosa e cartilinhosa que contém um líquido gelatinoso no seu centro, chamado núcleo populoso. O disco fica entre duas vértebras, como eu já havia falado em cima. Esse anel fibroso, quando fissura ou está desgastado, permite que o líquido gelatinoso que está mantido no seu centro realize uma expansão ou abaloamento de sua estrutura e também pode se extravasar. E quando esse fenômeno ocorre em pequenas proporções, chamamos de protusão discal. Se a lesão no anel fibroso que mantém o núcleo for grande, o líquido contido no núcleo poderá sair para um meio externo. E quando isso acontece, o disco poderá diminuir o volume, achatando-se. Agora eu vou falar sobre a composição do disco. O disco é composto de duas partes principais. Uma delas é a parte central, chamada núcleo pulposo ou líquido viscoso. O núcleo funciona como um amortecedor para proteger das pressões e torções exercidas por nós no nosso dia a dia. A segunda parte é composta por um tecido cartilaginoso chamado anel fibroso. Esse anel mantém o núcleo na parte central e tem características elásticas que permitem e facilitam os movimentos de flexão, extensão e rotação do tronco. Existe uma estrutura muito importante chamada placa terminal, que faz parte desse complexo. Esta estrutura pertence à vértebra e fica localizada na região superior e inferior de cada vértebra. Assim, a integridade dessas estruturas é a que conserva e nutre o núcleo pulposo. Com a degeneração dessas estruturas, os líquidos do núcleo poderão migrar para os corpos vertebrais. O início deste processo é chamado de Modic tipo 1. Alguns autores afirmam que este processo inflamatório degenerativo na placa terminal poderá causar dores na coluna vertebral. A saída do núcleo pulposo ou abulamento do disco poderão provocar uma pressão nas raízes nervosas correspondentes à hérnia de disco ou à protusão. Essa pressão na raiz nervosa poderá causar os mais diversos sintomas que serão descritos mais adiante. 95% das pessoas que sofrem com a hérnia discal não precisam realizar cirurgia na coluna vertebral, podendo tratar com o método não invasivo. Já 13% das consultas médicas envolvem dores na coluna. 15% da população mundial sofre com hérnia de disco,
70% da população brasileira com mais de 40 anos sofre de algum tipo de problema na coluna. Essa doença é a terceira causa de aposentadoria precoce. As dores na coluna são também a segunda principal motivo das pessoas que tiram licença no trabalho. Mais de 6 milhões de brasileiros sofrem com a doença e é a segunda maior causa de afastamento do trabalho, ficando atrás apenas das doenças cardíacas, é claro. Pessoas com faixa etária de 25 a 45 anos apresentam o maior índice de casos de hérnia discal. Agora eu vou falar sobre as causas da hérnia de disco. A palavra coluna já diz tudo sobre a importância dessa estrutura no nosso corpo. Ela é o centro do equilíbrio do sistema músculo-esquelético do ser humano e fornece a base para a estabilização do nosso corpo, permitindo uma distribuição perfeita das forças e dos gestos exercidos no nosso dia a dia ou nas práticas esportivas. Não é à toa que muitas lesões da coluna vertebral são atribuídas ao desequilíbrio e ao desmanhamento dessa estrutura. Ou seja, a má postura é sem dúvida a grande vilã das mazelas existentes da coluna. Existe uma postura correta para qualquer movimento que realizamos, inclusive quando estamos em posição estática. Com a correria do dia a dia, nem sempre é possível obedecer a todas as regras, mas ainda assim podemos adotar o máximo de cuidado para não sobrecarregar os nossos músculos e articulações. Os sintomas mais comuns são dores localizadas nas regiões onde existe a lesão do disco. Essas dores podem ser irradiadas para outras partes do corpo. Quando a hérnia é na coluna cervical, as dores ou as alterações de sensibilidade se irradiam para regiões superiores dos ombros, para os braços, as mãos e os dedos. Se a hérnia de disco é lombar, as dores se irradiam para a perna e os pés. O paciente pode também sentir formigamento, dormência, ardência e dores na parte interna da coxa. As pessoas relatam que é uma dor chata e não existe posição que melhore. Alguns relatam que pioram quando vão dormir. Isso acontece porque nesse momento o corpo fica relaxado e os discos se reidratam, aumentando seu volume e consequentemente comprime as raízes nervosas. Nos casos mais graves, a compressão poderá causar perda nas forças das pernas e até mesmo incontinência urinária. Como prevenir uma hérnia de disco? Mudanças no estilo de vida são indispensáveis para evitar o surgimento da hérnia de disco. Dentre as orientações podemos destacar: evitar o fumo, praticar atividades físicas sob orientação profissional para, sobretudo, fortalecer a musculatura de sustentação da coluna, tornando-a mais resistente aos possíveis impactos. Adotar uma dieta saudável para controlar o peso corporal e prevenir que a coluna sofra com as sobrecargas. Não carregar excesso de peso no dia a dia ou no trabalho. Praticar exercícios de alongamento e, por último, manter uma postura adequada em todas as situações. Hérnia de disco, tratamento. A hérnia de disco apresenta diferentes fases de evolução. Quando o nível de comprometimento da coluna não é tão crônico, opções de tratamento conservador, como técnicas de fisioterapia, podem ser adotadas com êxito. A própria administração de medicamentos anti-inflamatórios e relaxantes musculares, prescritos pelo médico, também pode auxiliar bastante. Apesar de constituírem a minoria, há os casos mais graves, onde nenhum procedimento não invasivo surte efeito. Nesses casos, a cirurgia pode ser necessária para corrigir o problema. Normalmente, a maioria dos casos da hérnia de disco podem ser tratados com garantia de sucesso, sendo necessária, contudo, uma manutenção de importantes hábitos ao longo da vida para evitar recidivas. O período de recuperação total é individual, ou seja, cada paciente evolui de acordo com suas condições. Não existe um período padrão. Esse processo também vai depender do quadro da hérnia de disco submetido ao tratamento e do comportamento do paciente em obediência às orientações médicas. O atleta é um lesionado em potencial, palavras fortes mas reais, pois os treinamentos, quanto mais intenso e de impacto ele for, maior o sofrimento das estruturas ósseo-músculo-ligamentares, além de todo o organismo. E por isso, grande deve ser o cuidado com estes indivíduos. Seu organismo levado ao extremo no Ironman ou maratona, desafiando os limites da força e flexibilidade no judô ou jiu-jitsu, impactos fulminantes nos saltadores e ginastas, e nossa máquina, mesmo muito treinado, sofre desgastes. E no centro de todo esse esforço mecânico está a nossa lombar,
onde distribuímos nosso peso, nosso centro de gravidade, colocando em esforço máximo nossos músculos lombares e abdominais, nossos ligamentos, discos e diversas nobres estruturas próximas como rins e útero. Então, como não dizer que um atleta é um indivíduo muito próximo de um desconforto ou lesão? Impedir uma pessoa de praticar atividades físicas com receio que a doença degenerativa piore pode ter consequências graves, tanto psicológicas quanto físicas. Para o tratamento da hérnia de disco em corredores ou atletas, é importante que sejam determinados os motivos que favoreceram a degeneração discal. Não é tarefa simples por ter geralmente vários fatores: genética, postura, traumatismo, nutrição, treino inadequado e tipo de atividade física. Modalidades esportivas que envolvem carga axial demasiada, como levantamento de peso ou impacto irregular ou imprevisível, como algumas artes marciais, podem certamente acelerar o processo degenerativo. Também devem ser consideradas as expectativas do atleta com relação ao retorno às suas atividades e o risco a que pode estar se submetendo de manter atividades competitivas. No entanto, caminhar e correr são funções básicas do nosso corpo e devem ser estimuladas no processo de reabilitação de doenças da coluna. Certamente que a melhor maneira de iniciar ou reiniciar essas atividades devem ser acompanhadas de melhor maneira, ou seja, por perto de um médico e equipe multiprofissional para que não ocorra recidiva ou aparecimento de novos problemas da coluna. Assim como correr maratonas ou provas de velocidade pode não ser indicado para todo tipo de pessoa. Ficar parado também não é. De fato, pessoas que por alguma doença ficam restritas de algum movimento por muito tempo sofrem com desuso e rigidez das articulações envolvidas, processo chamado de anquilose. O neurocirurgião pode ajudar a determinar a gravidade do problema, assim como se há indicação de algum procedimento para proporcionar e melhorar o retorno mais rápido às suas atividades físicas. Pode ajudá-lo na reabilitação adequada que deve ser realizada independente de algum procedimento neurocirúrgico. Os exercícios mais indicados para quem tem hérnia de disco são hidroginástica, natação, musculação